Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você os 4 fatores que dizem que é hora de mudar de emprego, de empresa ou até mesmo de profissão. Eu usei esses mesmos fatores que eu vou ensinar para você aqui nesse vídeo para mudar 4 vezes de empresa em 7 anos de trabalho como cientista de dados profissionalmente. E eu vou apresentar na ordem de importância para mim, tá? Ou seja, se a primeira condição ela for satisfeita, eu já penso em mudar de emprego. Se a primeira não for, mas a segunda for, eu também já penso em mudar de emprego e assim por diante. A primeira condição para eu começar a mudar de emprego é a falta de valorização do meu trabalho. Em uma das empresas que eu trabalhei, aconteceram algumas situações que me fizeram perceber que estava na hora de mudar de emprego. A primeira situação que aconteceu é quando a empresa contrata profissionais para a mesma posição que você tá, só que essas pessoas que vêm de fora, elas acabam recebendo salários maiores que o seu. Eu trabalhava como cientista de dados e a empresa estava crescendo. Eles estavam se digitalizando, então contratando o time de tecnologia para mover os dados, fazer análise e assim por diante. E aí eu fui um dos primeiros contratados dessa nova mudança. Então eu recebia lá um salário X, e aí foi contratado um amigo meu também que recebia o salário Y. A gente tinha um salário parecido, né? Porque vocês sabem que nas conversas de corredor ali no cafezinho a gente acaba falando quanto que ganha. E depois, passado 3 meses, veio uma pessoa para a mesma posição que minha, né? E que é desse meu amigo. Só que essa pessoa, só porque ela tinha algumas habilidades a mais ali, né? Ou talvez porque ela soube se vender melhor no processo seletivo, ela estava na mesma posição que a gente. Fazia praticamente o mesmo trabalho, só que ela ganhava quase 2 vezes mais do que a gente. E quando a gente descobriu que uma pessoa na mesma posição, né, e que ganhava mais do que a gente ficou super desanimado. Porque se essa pessoa ganha mais do que a gente, faz a mesma coisa do que nós, parece uma certa falta de reconhecimento profissional, sabe? Então, isso é uma das fatores que me fazem sair quase que imediatamente da empresa. Porque é uma desvalorização profissional. Se você faz o mesmo trabalho, se você entrega os mesmos valores, e por que uma pessoa vai ganhar um salário maior do que o seu? Então essa foi uma coisa que para essa empresa começou a minar a minha confiança nela, em fazer carreira, em crescer, e fez com que eu buscasse novas oportunidades, né? Mas não só o reconhecimento, não é só salarial, né? Outra coisa também que me faz pensar em mudar de emprego é quando a gerência ela não escuta as minhas opiniões ou sugestões. Então, teve uma outra empresa que eu trabalhei e que tudo que eu falava, a empresa parece que não ouvia, ou pior, contratava uma consultoria para dizer a mesma coisa que eu já tinha falado. Cara, aquilo para mim assim foi a gota d'água. Acontecia o seguinte, ó, a gente tinha um problema e eu dava sugestões sobre como resolver esse problema. Porque, obviamente, eu fui contratado para isso, né? Eu era o cientista de dados, especialista em dados, que conhecia técnicas, e eu sempre estudei bastante, tinha uma caixa de ferramenta muito grande, eu sabia mais ou menos como resolver aquilo. Então, eu dava sugestões, dava ideias, eu montava, plano de ação, sabe? Montava o projeto, montava todos os passos, colocava no cronograma, mostrava o resultado que aquele produto de dados ia gerar na empresa. Então, eu fazia tudo bonitinho, estruturado, assim, fazia uma apresentação para os gerentes. E eles achavam legal, me diziam que estava bem bacana a estrutura e tal. Só que dali uma semana, eles contratavam uma consultoria de dados para trabalhar lá junto com a gente. E aí o que eles me passavam era o seguinte: Meigro, a gente contratou uma consultoria de dados e eu quero que você acompanhe a consultoria e auxilie ele no trabalho deles. E a consultoria, cara, sabe como é que funcionava a consultoria? Funcionava assim, ó. Eles mandavam uma pessoa lá pro escritório, essa pessoa trabalhava comigo, ela colava em mim ali, colocava a cadeira dela do lado da minha e ficava me fazendo perguntas sobre o problema, sobre como que eu faria para resolver. Aí ele pegava todas as informações, montava uma apresentação muito parecida com a minha e vendia para os gerentes. E aí os gerentes, no outro dia, falavam assim: Meigro, a consultoria deu uma solução aqui pra gente implementar. E aí quando eu ia ver a sugestão da consultoria, cara, era idêntica à solução que eu tinha dado. Então isso, eu fiquei nesse ambiente assim, ainda tentando mostrar para eles que eu sabia fazer o que a consultoria também fazia durante uns 6 meses. Aí eu não aguentei mais, cara. Tudo que eu falava, contratava uma consultoria que ganhava assim, minimamente 100 vezes mais do que eu. E ainda fazia a mesma coisa que eu tinha dado ideia. Então esse é um tipo de desvalorização que acontece muito frequente, né? Os gerentes não acreditam nas pessoas que eles contratam. É o famoso santo de casa não faz milagre. Aí quando aconteceu comigo, eu falei: cara, eu não quero mais trabalhar aqui porque não valorizam a minha opinião, né? As coisas que eu apresento e, portanto, eu vou mudar de emprego, né? Então, se eu tiver nessa empresa, eu mudo completamente.
Mas em outras empresas também, os chefes, eles, né, levavam em consideração o que eu falava. Eu tinha um salário bacana, porém, se eu sentir que o meu aprendizado ele chegou num certo limite, eu também penso em mudar de emprego. Por mais que meu salário esteja ok, por mais que eu tenha liberdade, por exemplo, para implementar ideias, para trazer soluções, se eu não sentir que eu continuo aprendendo num ritmo assim considerável, eu também penso em mudar de emprego. Teve uma empresa que eu trabalhei, DS, que eu tinha um bom emprego, né? O meu chefe, a gente trabalhava muito bem juntos, eu tinha uma certa liberdade, implementava projetos. Foi a empresa que eu mais implementei projetos, assim. Foi a que eu mais cresci profissionalmente em termos de aprender e implementar e ver funcionar e conversar com a área de negócio para usar os produtos de dados. Foi incrível, assim, foi uma passagem incrível para essa empresa. Só que chegou num ponto, DS, em que o meu gestor, ele não comprava mais desafios para mim. Porque o papel de um gestor, ele é basicamente assim, ele compra os desafios das outras áreas e traz para você. Então, ele faz, digamos assim, um meio de campo com outros gerentes, ele negocia, por exemplo, projetos, prioridades, e ele traz as buchas, né, para o nosso time. E aí, quem é sênior vai pegar essas buchas maiores, vai fazer uma estrutura ali para resolver, depois vai passar para os plenos, para os júniores e assim por diante. Então, as pessoas que se motivam, né, por estar aprendendo sempre, elas têm que estar sempre num novo desafio. E chegou um momento que o meu chefe, a gente já tinha construído coisas muito legais, a gente já era uma área referência dentro da empresa, a gente ganhava bem, era super valorizado, mas ele decidiu não comprar mais projetos. E aí eu me vi num momento onde eu não aprendia mais nada novo. Eu só dava manutenção, fazia algumas melhorias pontuais naquilo que eu já tinha construído, mas nada de novo, sabe? Nada que me forçasse a estudar mais, a aprender algo novo. E aí eu cheguei numa certa estagnação. E aí eu pensava assim, cara, mas se eu parar de aprender aqui, com certeza os outros cientistas de dados do mercado estão aprendendo, estão crescendo, estão se desenvolvendo e eu vou ficar para trás. Então, eu preciso estar num lugar onde eu sempre tenha desafios para poder trabalhar, para que eu consiga crescer e melhorar as minhas habilidades e assim por diante. Então, esse é um outro fator que faz com que eu comece a pensar em mudança de emprego. Se eu estiver numa empresa e os desafios eles acabarem, se eu começar a fazer a mesma coisa todos os dias durante um certo período de tempo, acende um alerta na minha cabeça e fala, cara, é hora de buscar desafios porque você está ficando para trás em relação aos outros profissionais da sua área. Então, assim, Desce, se eu estiver numa empresa, salário ok, os chefes levam em consideração as minhas ideias e eu sempre estou trabalhando em um desafio, cara, parece emprego dos sonhos, não parece? Só que, se eu encontrar uma nova oportunidade melhor, eu também considero mudar de emprego. Porque a gente sempre acha que o que a gente tem é melhor, né? Até a gente acabar conhecendo uma nova oportunidade. Depois que eu aprendi isso, eu sempre fiquei de olho no mercado. Enquanto a maioria das pessoas elas fazem uma mudança baseada numa ameaça, né? Porque foi demitida, porque as demissões em massas aí estão chegando, porque a empresa precisa passar por um corte de custo e você está na linha, né? Aí que as pessoas começam a se movimentar, arrumar um currículo e a começar a procurar emprego. Eu já não. Eu prefiro fazer uma mudança por oportunidade. Ou seja, eu começo a procurar oportunidade mesmo estando bem no meu trabalho. Porque eu sei que uma mudança por oportunidade ela tem muito menos pressão do que você ser obrigado a tomar uma decisão porque você está com a corda no pescoço. Então, mesmo eu estando bem empregado, ganhando um bom salário, trabalhando em projetos desafiadores, né, com algo que eu realmente gosto de fazer, eu fico sempre de olho no mercado. Eu tenho uma listinha de empresas que eu fico sempre de olho, né? Eu tenho um ritualzinho ali, a cada 2 meses, a cada 3 meses eu olho essa lista e começo a pesquisar sobre as empresas. E aí eu sempre busco as oportunidades que elas têm de trabalho, que tipo de projetos que elas estão trabalhando, né? Se o time está crescendo. E assim eu começo a observar se as oportunidades estão aparecendo. E aí se tiver alguma oportunidade eu acabo me aplicando para entender um pouco melhor. Mas eu sempre estou de olho no mercado, né? Teve uma empresa em que eu trabalhava onde eu, cara, tinha um emprego, assim, dos sonhos, né? Eu trabalhava com uma certa flexibilidade, eu empregava projetos, né, que eu gostaria de fazer, eu estava sempre aprendendo, meu salário era um salário excelente, eu tinha reuniões com o presidente da empresa, eu tinha contato com os outros gestores, eu era uma pessoa que eles chamavam lá de icon, né, que eram pessoas referências na área, que ensinavam as outras pessoas, então eu era a pessoa responsável por ensinar dados para outros times, então, era uma baita emprego, assim, eu tinha muitas regalias, um salário muito bacana, só que acabei encontrando uma outra empresa que também tinha oportunidades bacanas. E aí, por mais que eu tinha todo um caminho de crescimento nessa empresa que eu estava, eu vi uma outra oportunidade de trabalhar numa outra empresa. O salário era um pouco maior
e os desafios eram aquilo que eu estava buscando já há um tempo. Então, eu já estava começando a buscar desafios em um segmento de mercado diferente, porque eu queria ter experiência naquele segmento. E aí eu fiz uma mudança de emprego. Fui para uma oportunidade melhor, mesmo tendo um baita emprego numa empresa excelente, né? Então, esse é um terceiro critério, se eu encontrar uma nova oportunidade. E por fim, o critério que, se caso ele for satisfeito, cara, eu começo a procurar um novo emprego assim imediatamente, que é o ambiente incerto. Em uma das empresas que eu trabalhei, as pessoas começavam a ser demitidas com muita frequência. E a grande causa disso era que uma empresa americana tinha comprado a empresa onde eu trabalhava aqui no Brasil. E geralmente quando uma empresa estrangeira ela faz isso, ela demite todos os gerentes e acabam contratando gerentes que são de confiança dessa nova gestão. Então o meu chefe da área de dados foi demitido, todos os gerentes de marketing, produto e assim por diante. Quem ficou, se eu não me engano, foram os antigos fundadores, que eles têm um contrato ali para ficar mais algum tempo. E aí, um desses fundadores veio falar para a gente, do time de dados, que o nosso time estava incerto. Que eles não sabiam se iam continuar com o time, né, se eles iam remanejar as pessoas. Então, assim, a gente estava ali numa certa incerteza com relação ao nosso futuro. A gente não sabia se ia ser mandado embora na segunda-feira, se ia ser mandado embora amanhã. E aí, obviamente, quando esse momento acontece, eu nem espero que o amanhã chegue, né? Eu já começo a arrumar meu currículo, já começo a organizar meu LinkedIn e aí eu já vou buscar outra profissão. Porque nesse tipo de cenário, a gente nunca sabe se amanhã a gente vai estar trabalhando ou não. Eu não quero esperar uma ameaça para ter que tomar uma decisão, porque quando você está com a corda no pescoço, você acaba assumindo qualquer oportunidade. E você acaba caindo numa empresa que é a chave de cadeia, cara. Então, quando você muda por oportunidade, você tem um tempo melhor para pensar, para raciocinar, para escolher. Quando é sob pressão, cara, você vai ter que pegar aquilo que aparecer, né? Então, se eu sinto, né, falta de valorização do meu trabalho, eu começo a pensar no emprego, que é a primeira condição. Se o meu trabalho está sendo valorizado, mas eu não estou aprendendo mais nada de novo, também considero a mudar de emprego, que é o segundo critério. Se eu sou valorizado, aprendo constantemente, mas eu encontro uma nova oportunidade melhor, eu também cogito mudar de emprego, que é o terceiro critério. E se eu sentir que o ambiente ficou incerto, eu arrumo meu currículo e começo a procurar o outro emprego imediatamente, que é o quarto critério.